Olá, cursistas do curso de especialização em Educação para a Diversidade. Estamos aqui novamente, eu, professora Tânia Marques. E eu, professora Jaqueline Pissetti. Para dar continuidade ao trabalho de conclusão de curso. Bom, então nós vamos passar, neste momento, vocês já devem ter entregue o seu projeto de intervenção e até o dia 9 de março, os orientadores têm o prazo para dar os retornos para vocês sobre o projeto de intervenção. E a partir de agora, então, a gente vai dar as indicações de como fazer a continuidade desse trabalho de conclusão de curso. Bom, o nosso trabalho de conclusão de curso, ele será organizado a partir de um artigo, produção de um artigo. Vocês seguirão então com a orientação, nesse trabalho dos tutores que já vêm acompanharam vocês nesse projeto de intervenção, assim como com os orientadores que também auxiliaram vocês nesse projeto de intervenção. Então, eles é que darão continuidade no trabalho e na produção do artigo, tá? Esse artigo, ele deverá ter entre 15 e 20 páginas. E ele vai contar então com alguns passos que nós estaremos detalhando então agora. Isso. Bom, lembramos então que o mês de fevereiro é o mês de recesso do curso. Então é o tempo que vocês terão para ter as suas férias do curso. Se vocês quiserem realizar os estudos de vocês por conta própria, ok, mas serão as férias para os tutores e para os orientadores. E no dia 9 de março, então, é o momento em que os orientadores darão retorno, é o prazo que eles têm para dar o retorno para vocês sobre os projetos. Então, a partir do dia 10 de março é quando inicia efetivamente a orientação do artigo, que então contará com algumas partes que nós vamos comentar com vocês agora. Isso. Só cabe destacar, professora Tânia, essa questão. Nós estamos lançando agora o vídeo, um PowerPoint explicativo, porque a gente sabe que algumas pessoas gostam de aproveitar o seu período de férias para já irem estudando e se organizando, Porém, isso é uma opção de vocês e a gente até aconselha, se possível, não fazerem, porque quem começar no dia 10 de março vai ter tempo, sim, suficiente para fazer o seu artigo, É interessante que vocês utilizem realmente um período de descanso, As nossas atividades mentais também precisam de um tempo de descanso. Mas se alguém acha que será mais produtivo se começar em fevereiro, ok, pode começar, Só realmente, como a professora Tânia já destacou, vocês não terão como contar com auxílio nesse período de fevereiro dos orientadores, nem dos tutores, porque esse é o nosso período, então, de recesso, isso é de férias, Nós chamamos a atenção novamente que é bastante importante que todo mundo leia o texto base. A gente já solicitou isso no outro vídeo, mas é muito importante que todo mundo leia o texto base da disciplina e veja o novo PowerPoint que a gente também está colocando na plataforma junto com este vídeo. O trabalho de conclusão de curso da nossa especialização, ele será no formato de artigo e, como a professora Jaqueline já falou, é um artigo entre 15 e 20 páginas. E deve conter algumas partes. Essas partes estarão descritas no PowerPoint que estará disponível na plataforma. E deve então conter algumas partes que são o resumo com as palavras-chave, uma introdução, e essa introdução a gente chama a atenção que ela vai ser composta com todos os materiais que vocês já construíram no projeto de intervenção. Todos aqueles tópicos que foram descritos, que foram feitos até agora no projeto de intervenção, eles integrarão a introdução do artigo de vocês. Então é bem importante, para começar a escrita, vocês terem já o retorno do orientador sobre se está adequado, se não está adequado, porque tudo isso vai ser reorganizado e vai compor então a introdução do trabalho de vocês. Isto é, professora Tânia, vocês vão pegar então o projeto de intervenção que vocês fizeram e vão transformá-lo nessa introdução, fazer uma adequação textual, tornando então a introdução do artigo de vocês. Até porque o projeto o projeto de intervenção ele foi feito em forma de tópicos, não é? O tema,
o público-alvo, a justificativa. Ele foi feito por tópicos. Agora, no momento em que ele se transforma em introdução, ele vai ser na forma de um texto corrido. Ao invés de estar justificativa, tracinho, e vocês colocam a justificativa como foi no projeto, agora é na forma de um texto. Por exemplo, este trabalho justifica-se por tal e tal razão. Então vão ser feitas adaptações a partir do projeto para transformar então aqueles dados todos em introdução e acrescentando, é óbvio, aqueles elementos que ainda estavam faltando para configurar-se então em um artigo. Bom, então feita a introdução, qual é o segundo passo então? Qual é o segundo tópico desse artigo? É o momento onde vocês vão trazer a fundamentação teórica do tema que vocês estão então desenvolvendo nesse artigo. Lembram que nós comentamos da outra vez, né, professora Tânia, que no projeto de intervenção não entrava a fundamentação teórica sobre a temática, porque ela estaria presente no artigo. Então, ela é esse segundo momento. Então, vocês vão ter primeiro a introdução, onde, como nós já dissemos, vocês vão trazer o projeto de intervenção, transformando num texto introdutório. No segundo tópico, vocês vão trazer a fundamentação, como que se fundamenta teoricamente essa temática que vocês então estão propondo. Lembrando que vocês precisam utilizar, né, os textos que nós estudamos ao longo do curso. Então a gente não vai estar aqui inventando, como se diz sempre, né, a roda. Bom, agora de onde é que eu vou trazer, né, se eu estou trabalhando sobre a questão da temática étnico-racial, nossa, de onde é que eu vou trazer teorias agora para fundamentar essa minha temática? Não, eu posso voltar então aos materiais da disciplina étnico-racial, retomar o texto obrigatório, retomar os textos que foram também sugeridos para vocês e que não eram de uma leitura obrigatória, e a partir deles vocês podem construir então a fundamentação de vocês. Também uma sugestão que a gente dá é que vocês retomem também os textos das demais temáticas e vejam de que forma eles também relacionam com isso que vocês estão trabalhando. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando com a temática étnico-racial, mas eu posso buscar que elementos que existiam lá no tema do gênero, de gênero e sexualidade e que contribuem com esta minha temática. Né? Exatamente. Então a gente pode estar fazendo essa busca também nas diferentes disciplinas que nós realizamos, o que naqueles textos existe de contribuição também para a discussão então da diversidade étnico-racial, que é a temática que eu estou desenvolvendo. E tomando sempre o cuidado na hora da fundamentação teórica, na verdade esse cuidado é para todo o trabalho, mas especialmente na fundamentação teórica, tomando o cuidado de mencionar as devidas fontes, referir os autores, usar aspas quando a gente estiver fazendo uma citação literal, ou seja, com as palavras do próprio autor, ou mesmo quando vocês estiverem usando as próprias palavras, mas estiverem usando uma ideia que não é própria, o autor deve ser sempre referido. A gente tem que tomar muito cuidado com o plágio, porque muitas vezes ele pode acontecer até mesmo de forma involuntária. Então, um plágio voluntário é aquele em que a pessoa vai lá e copia o trabalho de alguém de forma intencional. Mas ele pode acontecer de forma intencional de que maneira? Quando a gente copia a ideia de alguém, coloca nas próprias palavras, não é uma ideia própria, mas a gente se esquece de referir as devidas fontes. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, de referir essa ideia não é minha, essa ideia de tal pessoa, então sempre referir todas as ideias que não forem próprias. Bom, feita então essa busca dentro do próprio material, né, que já existe no curso, é claro que também vocês podem buscar outras referências que não foram trabalhadas no nosso curso, né? Isso não quer dizer que o artigo tenha que ser apenas com a fundamentação teórica do nosso curso, mas que vocês primeiramente façam essa busca, porque a gente tem um material muito rico já de apoio, né, e que vocês vão poder então estar elaborando.
Bom, então fizemos a introdução, fizemos a fundamentação teórica, partimos para o terceiro foco, então, que seria da análise teórica desse projeto de intervenção. Então, é quando eu vou poder parar e pensar e escrever sobre de que forma a teoria que eu trago nessa fundamentação teórica me auxilia a demonstrar que o projeto que eu fiz, né, de intervenção, ele é importante e ele poderia então trazer resultados positivos. Exatamente. Lembrando então que vocês, nesta etapa, vocês não executarão o projeto. Na verdade, é um projeto que vocês fazem, que poderia ser então um projeto de ação na comunidade, porém ele não vai ser executado. Este é o momento então para refletir sobre por que vocês imaginam que essa intervenção traria resultados, de que maneira que essa intervenção se justifica, e toda essa justificativa vai ser feita com base no referencial teórico, ou seja, de que maneira vocês conseguem analisar teoricamente essa ação que vocês imaginam que fariam e de que forma vocês imaginam que ela poderia ser efetivamente produtiva para aquela comunidade. Bom, e aí então, finalizando o artigo, né, o que nós temos? Nós temos as considerações finais, né, que é onde a gente faz os apontamentos, então as conclusões desse artigo. Né? Aonde foi possível chegar, o que foi possível concluir, o que não foi possível concluir, o que ainda ficou em aberto, ou seja, saber se os objetivos do trabalho foram atingidos, saber se não foram atingidos, o que fica de curiosidades para futuras investigações. Tudo isso tem que entrar nas considerações finais. Depois das considerações finais, as referências, ou seja, todos os endereços de todas as obras que foram consultadas. E finalizando, então, vocês podem colocar então anexos e apêndices, né, que vocês consideram importantes, mas, né, é relevante a gente salientar que no artigo a gente não coloca fotos, né? Então isso daí é uma coisa que não vai aparecer no artigo de vocês na parte dos anexos. Isso, anexos e apêndices, lembrando que os anexos são aqueles documentos que já existem e que vocês consultam, por exemplo, uma legislação que vocês consideram que é muito importante ter junto ao trabalho, mas que não cabe entrar no corpo do trabalho, por exemplo, uma legislação completa. E um apêndice é aquele documento que é criado pelo próprio autor. Por exemplo, se vocês criam um instrumento de coleta de dados e que vocês acham que é interessante, que vocês gostariam, no caso de vocês não vão fazer a coleta de dados, mas digamos que vocês imaginem que num projeto de intervenção vocês usariam uma entrevista, por exemplo, e aí tem um roteiro de entrevista que vocês gostariam de utilizar caso executassem o projeto. Bom, como é um documento criado pelo próprio autor do artigo, nesse caso chama-se apêndice. Bom, uma questão importante sempre que vocês se perguntam, né? Bom, mas como é que eu vou fazer a formatação desse trabalho, tá? Nós vamos então estar fornecendo também no Moodle o endereço da nossa biblioteca da Faculdade de Educação. Então, a biblioteca da Faculdade de Educação aqui da URGS possui regras, né? Em que vocês vão poder estar vendo a questão de espaço, tipo de fonte de letras, tamanho da fonte, né? Então, tudo isso vai constar ali para vocês poderem fazer a formatação do trabalho. Bom, após iniciado então o trabalho de orientação do artigo, que então inicia formalmente a partir do dia 10 de março, nós lembramos então que vocês terão que apresentar no mínimo 3 versões do trabalho de conclusão. Uma delas a ser entregue no dia 21 de abril. Então, no dia 21 de abril, vocês terão que postar uma primeira versão desse artigo, uma primeira versão completa desse artigo, para ser avaliada pelo orientador, que deverá dar o retorno até o dia 5 de maio. Após isso, vocês deverão postar uma segunda versão até o dia 16 de junho e o orientador terá como prazo para dar o retorno dia 30 de junho. Bom, essas 2 versões são anteriores à apresentação. É claro que, conforme as combinações com os orientadores, é possível que haja um número maior de versões? Sim, isso depende da combinação de cada orientador com seus orientandos.
mas o que nós gostaríamos de salientar é que vocês devem apresentar no mínimo essas duas versões. Número maior de versões, ok, é com combinação, cada um fará suas combinações com seus orientadores, mas esse número de versões mínimo é obrigatório, né, em função de toda a legislação que rege o nosso curso. Bom, entre os dias 7 e 18 de julho serão as apresentações dos trabalhos de conclusão e ocorrerão aqui em Porto Alegre. As datas, mais exatamente, de cada apresentação serão combinadas posteriormente, elas serão feitas combinações, então nós faremos as combinações com os orientadores isso será repassado posteriormente a vocês. E após a apresentação, vocês terão um pequeno prazo para então fazer a versão final do trabalho, que deverá ser entregue aí sem chance de prorrogação no dia 18 de agosto. Então, será o prazo final para a entrega dessa terceira versão do trabalho de conclusão de curso. Bom, depois, assim, posteriormente, a gente vai estar gravando também mais próximo às apresentações, né? Nós vamos estar gravando um novo vídeo, trazendo algumas sugestões para vocês de forma de organização dessa apresentação, tempo dessa apresentação e como ela será organizada, né? Uma questão importante que a professora Tânia salientou é que nós não teremos como dar um prazo maior para nenhuma situação, em função de que nós temos o prazo do MEC de fechamento do curso e por isso que nós não podemos ultrapassar a versão final do dia 18 de agosto, né? E nem as apresentações. A apresentação, ela também é um item, né, de caráter obrigatório para obter a titulação no nosso curso. Isso, exatamente, bem lembrado, professora Jaqueline, é obrigatório, não é possível só entregar o trabalho escrito, é obrigatória essa apresentação e desde o início do curso já foi determinado que as apresentações serão todas em Porto Alegre. Então, eu acho que era isso, né, professora? Eu acho que era isso, lembrando então, nós faremos um novo vídeo sobre a questão das apresentações. Agora vocês vão se concentrar na escrita do artigo, sobre as apresentações nós traremos informações quando nós estivermos mais perto. E eu acho que agora a gente tem a desejar um bom recesso para todo mundo, um bom descanso, né? Que retornem depois então de terem feito esse projeto de intervenção, que retornem lá em março com bastante energia para fazer então o seu artigo. Isso, um bom recesso a todos, aproveitem e o momento de descanso, ele é importante e necessário também, tá? Um abraço e até a próxima!